Oi pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um espaço que traz acolhimento, informação e experiências em todas as fases da maternidade. Hoje no programa eu trouxe um assunto que interessa toda mãe: corpo e saúde. Vamos falar sobre as dificuldades de voltar ao peso ao pós-parto, alimentação também na gestação e no pós-parto, suplementação natural e também como a nutrição pode influenciar diretamente na qualidade do sono. Nossa convidada de hoje é a Laís Gabriele. Ela é CEO da Clínica Gabriele e ela vai esclarecer muitas dúvidas sobre emagrecimento e também dar dicas práticas. Seja muito bem-vinda, Laís, aqui no programa Mãe Sem Culpa. Obrigada, Dani. Muito prazer, pessoal. Sou a Laís Gabriele. Desde 2017 estou mudando aí vidas com o meu método, com aquele olhar individualizado, principalmente para as mamães, porque a gente sabe que tem muitas mudanças metabólicas acontecendo e que apenas, muitas vezes, somente a dieta não é o suficiente para um emagrecimento completo. Então, espero que as dicas sejam valiosas para vocês aqui nessa jornada juntos. Muito obrigada por comparecer aqui no nosso programa. É uma imensa honra receber tu e a tua clínica, né, com todos esses métodos maravilhosos. Então agora a gente vai entrar num quadro de perguntas. Laís, por que muitas mães têm essa dificuldade de voltar ao peso? Isso acontece muito porque o corpo da mulher ele tem mudanças ali, fisiológicas, metabólicas, e também tem muito a restrição de sono. Então o impacto do sono impacta no cortisol, que é o hormônio de estresse, é um hormônio que também ajuda a inflamar, acumular gordura. A resistência à insulina pode acontecer quando tem diabetes gestacional, muda o corpo, isso também inflama o corpo, acumula gordura. Então tem que olhar de uma forma bem integrativa para essa mulher em todos esses aspectos e tratar desde raiz de sono até mesmo aquela rotina corrida. Então não é culpa da mulher, é realmente uma mudança que acontece no corpo dela. E é muito importante a gente acolher essas mudanças, até com refeições práticas, como uma panqueca de frigideira que faz em 5 minutos, põe na bolsa e leva para suprir essa vontade de doce, enfim. Acolher essa mulher nesse período que é diferente, que a rotina vai ser corrida, que o sono muitas vezes pode ser quebrado para tirar o melhor desse momento. E existe um tempo ideal para esse emagrecimento acontecer? O emagrecimento ele é muito individual, é muito interessante que elas não tenham pressa, que elas entendam muito sobre o corpo delas, mas para começar programas de treino, os médicos geralmente fazem liberação de 40 a 60 dias. Qual é o erro mais comum que as mães fazem para tentar emagrecer mais rápido? Restrição calórica severa. Se uma mãe fizer restrição calórica severa, ela pode afetar a qualidade do leite, a disposição, a energia, não vai ser um emagrecimento saudável e atrapalhar aquele momento tão gostoso que é a maternidade, né? Que a gente tem que estar com energia para seguir firme. Então, restrição severa não combina com lactação, com maternidade e pode ainda dar compulsão alimentar, porque desequilibra hormônios ali internamente, leptina, grelina. Restrição não é o caminho. Tá, então, como tu falou antes, né, o metabolismo da mãe, depois após a gestação, ela muda, né? Muda. E isso dificulta a perda de peso, obviamente. Com certeza, porque tem várias adaptações ali, como a gente falou, tem até mulheres que desenvolvem a diabetes gestacional, e isso é caracterizado por uma insulina mais alta. E essa insulina, ela faz o quê? Ela dá um sinal de uma inflamação subclínica que vai dizer assim, acumule mais gordura. Então isso aí para aquela mulher já vai ser mais desafiador. Ela vai ter que ter uma dieta em alimentos que controlam essa insulina. Um exemplo é a canela, que tem picolinato de cromo, por exemplo. Esses alimentos de carboidratos complexos, saudáveis, que vão nutrir a mulher. As raízes, o arroz integral, o arroz negro, a mandioca, a batata doce, para gerar saciedade, que tem fibras, proteínas magras ali. Então, frango, tudo isso para fazer um equilíbrio alimentar e reestruturando esse metabolismo que foi alterado. Então, esses alimentos que tu falaste agora há pouco, são os alimentos que não pode faltar numa dieta, numa mãe, no pós-parto. Com certeza, são alimentos muito importantes e ainda vou dar aquela chave para a água. Se hidratar é muito importante, já que o leite materno tem como componente a água.
E quais os alimentos que podem dar energia para essa mãe que está muito cansada, está desgastada, né, com muita sobrecarga? Qual a dica de alimentação assim que tu recomendaria? Principalmente pensando em qualidade do sono e sobrecarga emocional, a gente pode pensar nas folhas verdes escuras, couve, espinafre, que tem magnésio, que ajuda no relaxamento e na qualidade do sono. Os próprios carboidratos que a gente falou também trazem energia, né? Banana, aveia, são fontes de energia rápida para essa mulher desempenhar. E mais uma vez, as gorduras boas também são importantes. Então, abacate, azeite de oliva, tudo isso também desinflama o corpo da mulher, que pode ter mudado com o período da gestação, ajudando a voltar naquele equilíbrio necessário. E sobre os suplementos naturais? Tu recomenda? São seguros para gestante, para uma mulher no pós-parto? Então, ali na clínica, a gente tem um cuidado muito especial com suplementação. A suplementação ela tem que ser prescrita após os exames médicos, entendendo os níveis. Mas, comumente, mulheres utilizam vitamina D, ferro, utilizam ômega 3, que ajuda muito o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, esses suplementos vêm muito a dar suporte à saúde, mas sempre com exames de sangue, porque a gente tem que ter um cuidado. Quando suplementa sem exames de sangue, sem análise médica, sem análise nutricional, você pode gerar uma toxicidade. Então, muito vitaminas, muito minerais também não é legal. Tanto que nos exames de sangue a gente tem um intervalo. Tem intervalos mais baixos e mais altos, que é o intervalo da saúde. Se você ultrapassa para cima ou para baixo esse intervalo, você começa a ter problemas de intoxicação. E essa suplementação, ela tem que ser com recomendação médica? Como é que é feito? Com certeza. Toda a questão de lactante, gestante tem que ser acompanhado por um médico, porque tem doses específicas. A gente tem variações de doses de vitamina D. Por exemplo, 3.000 I até 10.000 I. Nota que a dose de 10 vezes é 3 vezes mais vitamina D. Muitas vezes a mulher não precisa de tudo aquilo ali. Só o exame de sangue que vai atestar e o médico vai prescrever conforme isso. E como que tu pode ajudar uma mãe que está com compulsão alimentar, que está com muita vontade de comer um doce, né? Porque quando a gente está amamentando, vem aquela vontade, né, de ter uma alimentação rápida e muitas vezes é o doce, né? Que é aquele carboidrato rápido, né, que entra. O que tu pode recomendar para essas mães que estão com essa vontade? Gente, acontece muito e muitas mulheres nos procuram justamente com essa queixa aí no período de lactação. Porque o corpo mudou, elas estão cuidando do nenê, elas acordam de noite, ou elas dividem o nenê com o marido, aí elas ficam com o sono desregulado, aí a leptina, que gera saciedade, cai, a grelina, que gera fome, sobe, e o que elas querem? Beliscar o doce. Então, o que eu digo para as mulheres é que tem que acolher esse período. Não é sobre não consumir, mas consumir o doce certo. Então, lá que a gente conversou no início, tem várias receitas fitness que podem acolher a mulher nesse período. Então, muitas vezes tem o pão de queijo fitness, ele pode ser feito numa versão de panqueca fitness com cacau também, com uma base de queijo cremosa. Pode ter também o bolo de frigideira, o bolo de micro-ondas, receitas que faz de 3 a 5 minutos, que para essa mulher que tem dificuldade facilita, sendo de cenoura, de banana com canela, de cacau, para acolher o paladar doce. Docinhos que a gente faz com pasta de amendoim e whey, põe na geladeira, e esses docinhos ficam igual um negrinho, mas aqui um negrinho fitness, funcional, saudável, de alto valor nutricional, para que essa mulher seja realmente ali bem nutrida e até a qualidade do leite, enfim, o corpo dela, tudo vai respondendo bem para o período. Então não é sobre fugir do doce, é sobre saber escolher o doce certo, ou até mesmo frutas, para quem gosta de consumir frutas. Morango é uma fruta super baixa caloria, que tem antocianina e que é um baita potente anti-inflamatório e ajuda aí nas beliscadas de doce. Pode ser até um moranguinho com mel. Já deu várias dicas valiosas aí. E quando que a mãe pode retornar para a atividade física de forma segura? Cerca de 40 a 60 dias, os médicos geralmente fazem a liberação. Então, após essa liberação, você entra num processo de treinamento com o educador físico, muitas vezes em treinos adaptativos, né, considerando aquele novo ritmo da mulher, com alongamento e até exercícios específicos, muitas vezes para diástase, que pode acontecer. Os preparadores têm muito esse cuidado lá da clínica. Sobre alimentação e treino, qual que tu acha que deveria vir primeiro, ou os dois podem vir juntos? O que tu indicaria? Quando a gente pensa em resultado, a gente sabe que a alimentação é 70%, porque emagrecimento tem relação com desinflamar o corpo, e tudo que tu tá ingerindo te inflama ou te desinflama. Então, metabolicamente falando, o alimento ajuda muito. Além disso, as quantidades são importantes. Pensando principalmente em gestante, lactante, mamães,
não pode ser um déficit calórico muito severo, ou ela pode até piorar a qualidade do leite, ou até gerar uma compulsão, aumentar uma compulsão alimentar, se tiver um déficit calórico muito severo. Então tem que ter esse cuidado de calorias, que é muito importante e que vai mandar 70%. Mas se puder ter uma rotina de treino, analisar os exames e otimizar o que desregulou, vão ser os outros 30% que também são importantes. Mas a dieta, indiscutivelmente, para mim, é o pilar 1 ali das 3 esferas do corpo, é o central. Perfeito. E sobre tentar um emagrecimento, tu acha que isso pode prejudicar a produção de leite? Sim, se tentar um emagrecimento desacompanhado, mulherada, atenção, você está colocando em risco ali o teu potencial de leite materno. Restrição severa, falta de água, pode fazer o quê? Uma diminuição ali da produção de leite. Até a qualidade do alimento interfere na produção de leite. É muito importante que essas mamães tenham fontes de ômega 3 na dieta, porque isso aí vai passar para o leite, que vai desenvolver ali uma melhor potência cerebral do feto. Então, a nutrição, ela tem tudo a ver ali nesse período, inclusive com a qualidade de leite. E agora, o que tu pode falar sobre a influência da nutrição na qualidade do sono? Tudo. A gente pode falar tudo. Porque a nutrição, ela tem total relação com a qualidade de sono. Como a gente falou, o magnésio, ele trabalha contra relaxamento, contração muscular, ele trabalha mais de 200 reações bioquímicas do nosso corpo, inclusive a indução do sono. Então, quando a gente consome ali verdes escuros, couve, espinafre, que tem magnésio, a gente está melhorando a qualidade de sono. Quando a gente consome também banana, aveia, que são fontes de triptofano, que é um precursor natural do hormônio do sono, a melatonina, a gente está melhorando essa qualidade do sono. Então, a nossa alimentação ela tem que ser rica em alimentos funcionais de alto valor nutricional e não calorias vazias. Laís, quais são os alimentos que favorecem e os que também não favorecem uma noite tranquila, de um sono reparador? Então, o que a gente tem que cuidar muito é com os alimentos estimulantes. Muitas vezes a gente tem o hábito de consumir alimentos que têm cafeína em excesso. Chimarrão, chá preto, energético. Tem uma cota de segurança de 400 mg de cafeína como o máximo pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente ultrapassa essa cota, a gente pode elevar o nosso cortisol, que é o hormônio aquele que é do estresse e que ajuda a acumular gordura. Então, se as mulheres consumirem muito desses alimentos, podem estar atrapalhando a qualidade do sono, o emagrecimento, por um hiperestímulo no sistema nervoso central. Outro ponto importante é o horário de consumo desses alimentos. Então, se a gente começar a consumir alimentos com cafeína, a partir ali de umas 16 horas em diante, a gente tem o estímulo de 6 a 8 horas no sistema nervoso central. Então, a gente vai ter uma estação e de noite vai piorar muito a qualidade do sono. A gente pode deitar, dormir e não chegar no quarto estágio de sono, que é o sono reparador, o sono REM, que é o que a gente quer chegar. Pode ser um sono mais leve, mais fragmentado, e por isso as mulheres começam a acordar cansada, indisposta, mesmo depois de ter dormido horas. Então, com certeza, a gente tem que cuidar com os alimentos estimulantes, fontes de cafeína, quanto a horário e quanto a excesso. Isso é muito importante. Então, a gente falou ali de um grupo que piora muito essa qualidade, mas não é só ele. A gente também pode pensar em todos aqueles que dificultam a digestão, porque se você tiver com a digestão pesada, você vai ficar virando na cama. Você com certeza já teve alguma vez alguma infecção, alguma coisa que você passou mal, teve no hospital, atrapalhou teu sono. Qualquer questão digestiva ali que não tiver tão legal, já deixa esse sono fragmentado. Então tem pessoas que têm muito problema com alimentos apimentados, piora a qualidade de sono, ou excesso de gorduras, que fica aquela digestão pesada, então aquele churrascão à noite. Muitas vezes, para algumas pessoas, pode piorar a qualidade do sono. Isso aí é individual, né? Essa questão da digestão de proteínas, ela é muito individual, né? Então, vai muito das enzimas digestivas que a pessoa tem por genética, mas essas enzimas digestivas também podem ser repostas pelo médico, se necessário, para a pessoa comer carne sem ter esses desconfortos. Um ponto muito importante que a gente tem ali para saber também desses grupos de alimentos é quando a gente excede carboidrato ou os doces à noite. Não só vai subir a insulina e você vai acumular mais gordura, quanto também se você ficar gerando esses picos, deixa o sono fragmentado, o sono leve, não é reparador e você não fica disposta. Se não é reparador, também desregula a leptina e grelina, que são os hormônios
que regulam saciedade. E você começa a ter compulsão e você entra no looping do ciclo do dormir mal, comer mal e cada vez comer mais, e compulsão alimentar. Então você tem que ter uma dieta regrada, calculada, os alimentos no horário certo, consumo certo, se você não quer piorar o sono. Então a gente acabou de falar de tudo que pode vir a piorar, mas com certeza também tem alimentos que podem melhorar. Então a gente cita de novo o que a gente já falou do triptofano, aveia, banana, que são precursores do hormônio do sono ali, melatonina, o magnésio, as folhas verdes, e a gente ainda pode falar de alguns chás calmantes, como por exemplo a camomila. Ótimo, excelente explicação aí. Mas mesma coisa, então, se o sono não é regulador, se tu não tem uma boa noite de sono, isso não vai ajudar no teu emagrecimento. Com certeza não. Sono e intestino são pilares essenciais para a saúde da mulher e do emagrecimento. Principalmente aquele olhar para a mãe, que ela vai ter que ter um cuidado especial, porque às vezes ela vai ter poucas horas para dormir. E essas poucas horas tem que chegar ao sono REM, reparador, ao 4º estágio de sono, porque ela vai conseguir acordar resetada. Senão ela não tem energia e entra no looping da compulsão, do estresse, da oscilação de humor, porque basta 2 dias mal dormidos para o teu humor começar a mudar, irritabilidade, briga no casamento. E aí você começa naquele looping. Então tem que resolver a raiz do problema. Sono e intestino são bloqueadores do emagrecimento, são bloqueadores da vitalidade, são bloqueadores da qualidade de vida. Impacta muito na saúde da mulher. Tá, pra gente finalizar, tu falou ali também do estresse. O estresse e a ansiedade também pode prejudicar, então, a perda de peso. Com certeza. Porque o estresse e a ansiedade, eles vão levar a um comportamento mais compulsivo, uma pior relação com a comida. A gente tem a fome fisiológica, que é a vontade de comer, o que a gente realmente necessita para sobreviver, e a gente tem a questão mais emocional. A fome emocional, ela não é o que a gente necessita, é o que a gente tem vontade psicologicamente falando. E nisso aí o estresse e a ansiedade prejudicam muito, porque você vai dar beliscadas fora do teu programa alimentar, muitas vezes você vai botar uma quantidade extra de calorias que você não precisa, isso altera a insulina, que altera o sono, então de novo começa naquele ciclo que a gente falou de looping. Então saber escolher de forma intencional os alimentos, focando num plano alimentar com as quantidades específicas, vai ser muito chave para as mulheres nesse momento. Saber se relacionar, não restringir, não se cobrar, mas ter um norte, saber por onde ir e aonde quer chegar. Porque é assim, com esse comer intuitivo, que a gente vai conter ansiedade, conter compulsão, uma nutrição mais comportamental para chegar num resultado. Bom, perfeito, né? Mais explicado que isso, impossível. Agora, quem quiser saber mais, tem que ir na clínica, né, da Gabriele para saber mais. Com certeza, vocês vão ser muito bem-vindos para ter toda essa visão integrativa, onde a gente vai mostrar para vocês que é sono, intestino, treino, dieta e aquela revisão de exames para ver se algo está te impedindo de evoluir, para te dar aquele norte com toda a empatia necessária, considerando horários, rotina, para adaptar para o teu período, porque mãe é a nossa primeira profissão, mas para a gente exercer isso a gente tem que ter saúde, a gente tem que estar bem conosco, né, para a gente conseguir ter a energia e desempenhar a nossa melhor versão para o mundo. @Clínica Gabriele, espero vocês lá. Ó, já coloca aí então @ da clínica, né? E agora, a gente vai entrar agora num quadro de mitos e verdades para dar uma descontraída aqui e se tu quiser também agora justificar em cada pergunta que eu for fazer, tá liberado, tá bom? Perfeito. Vamos lá então. Amamentar emagrece por si só. Mito. O que acontece é que a amamentação, ela tem um gasto energético, assim como o treino, mas não tem como dizer que só o treino emagrece, só a amamentação emagrece, porque o que emagrece é o déficit calórico total, que vai considerar o gasto de andar, respirar, amamentar, treinar, versus a tua ingestão calórica. Então, se você ingerir muito mais calorias do que você gasta, você não consegue emagrecer só amamentando. Perfeito. Gestante deve comer por 2. Não, porque na verdade a gente tem um aumento de gasto calórico, mas não é o dobro, né? É um leve ali aumento, né? Leve a moderado, não chega a ser o dobro da cota ali de gasto total real diário de uma mulher. Então, se ela for comer por 2, exatamente o dobro, o que vai acontecer é o que acontece muito. A mulher engorda ali
na gestação, porque ela perdeu o controle do real consumo, porque ela não entende exatamente as mudanças que estão acontecendo no corpo dela. Então, se ela não tiver um programa nutricional para o período da gestação também, para saber o quanto tem que comer certinho, a chance de desenvolver sobrepeso e diabetes gestacional sobe muito. Então, aí vai uma dica para a mulherada. Não negligencie esse período tão importante de autocuidado e que requer um olhar do profissional habilitado, para vocês não recorrerem em ganhar o peso desnecessário, né, na gestação, porque tem uma cota de peso saudável e uma cota de peso excessivo. Perfeito. Suplementação natural é sempre segura? Nem sempre segura, porque suplementação, por mais que seja natural, como a gente falou lá, uma vitamina, um mineral em excesso pode ser tóxico. Então, principalmente pensando em gestante, lactante, que absorve muito suplemento por leite, que passa para o feto, não é qualquer suplemento que pode. Tem muitas ressalvas e contraindicações. Então, tem que ter o olhar do médico, não suplemente sozinha. Dietas muito restritivas prejudicam a amamentação? Com certeza. Você restringiu calorias, você não vai ter a mesma produção de leite do que se tivesse com uma dieta na cota certa, visando qualidade de produção. A restrição, além de tudo isso, como a gente falou, ainda gera compulsão alimentar, irritabilidade. Então, de forma alguma, dieta restritiva. Cortar totalmente o carboidrato ajuda a emagrecer mais rápido? Não, é um mito. Por que que é um mito? Porque o carboidrato, muitas vezes, quando a gente corta, a gente pega e nossa principal fonte de energia, ela está em escassez. Então, o nosso corpo diz, bom, eu não posso tirar a glicose do carboidrato, então eu vou ter que tirar a glicose que está estocada. Só que acontece que essa glicose, ela se liga à molécula de água. E essa molécula de água, quando a gente usa a glicose para fazer energia, ela é perdida. Então, na verdade, quando a gente tira o carboidrato, a gente murcha, a gente não está perdendo gordura, a gente está perdendo água. Então, a gente acha que está emagrecendo, mas a gente pode até emagrecer na balança, mas não são quilos de gordura, são quilos de água. Então, é uma falsa impressão de emagrecimento, que muitas vezes vai mostrar aquele músculo mais flácido, mais murchinho, porque ele desinchou, ele desidratou. E o músculo precisa de água. O músculo precisa de água para estar saudável. E ninguém quer ser um magrinho flácido, né? A gente quer ser um magrinho definido. Então, a gente tem que consumir carboidratos que geram energia, que é o primeiro macronutriente de recurso energético essencial do corpo, para que a gente não esteja buscando reservas, perdendo água ou até degradando proteínas, entrando em catabolismo muscular, o que gera flacidez, o que não é saudável. E aí vai mais uma alerta. Você quer brincar com os teus filhos? Até que idade? Sarcopenia, se você estiver consumindo pouca proteína, pouca água, pouco treino, é uma doença que acomete a população. Então, a partir dos 35 anos, se você não estimular o teu corpo a produzir massa magra, você tem 1% de perda de massa magra no ano. Então, significa que você tem que treinar, você tem que fazer uma dieta rica em proteínas, rica em água, para trabalhar a tua saúde muscular, não só por estética, definição corporal, emagrecimento, que a proteína gera saciedade, mas também pensando na longevidade, na prevenção de sarcopenia, que é o caso clínico de degradação de massa muscular que acontece naturalmente, para que você tenha mobilidade para brincar com seus filhos, para dar suporte, para viver a longo prazo. Uma explicação melhor que essa, impossível, né? Vamos continuar aqui então. A hidratação influencia diretamente na produção de leite? Com certeza, já que o leite tem ali na sua composição prioritariamente água, a mulher tem que se manter hidratada. De extrema importância, inclusive, né? Até quando a gente está amamentando, a gente sente muito mais sede. Né? O corpo já ali, ó, pedindo, né, um help, por favor, me dê água. Exatamente. Dormir bem ajuda no emagrecimento? Com certeza, a gente já falou muito, né? Por diversos fatores, né? Então, é uma verdade, não é um mito, porque o emagrecimento ele está correlacionado ao dormir. A gente já falou sobre leptina e grelina, hormônios de fome e saciedade. Não dormir também aumento de cortisol, hormônio do estresse, que acumula muito gordura abdominal e global por inflamação subclínica. A gente ainda pode falar que se dormiu mal, tem fraqueza, tem fadiga, não performa no treino, não rende. Então, muitas vezes as pessoas querem progredir carga em treino. Só que progredir carga em treino exige noites bem dormidas.
porque a gente vai precisar de energia para subir essas cargas, bem como precisa de carboidratos, que são energia rápida para a gente subir essas cargas. Então, à medida que tu sobe essas cargas, tu tem um gasto calórico maior, o teu emagrecimento ele é favorecido. Então, dormir bem também tem interferência indireta no treino. E outro ponto muito importante que dormir bem é interessante é para a saúde intestinal. Porque quando a gente dorme bem, a gente tem menos estresse, a gente tem uma microbiota menos afetada. Porque o estresse também desequilibra as bactérias boas e ruins no intestino. E quando elas desregulam, o que acontece? Você tem mais tendência à compulsão alimentar, fadiga, desânimo, procrastinação, até mesmo ansiedade e depressão. Porque 80% da serotonina é produzida no teu intestino, que é o hormônio do bom humor. Olha aí, aprendendo junto aqui, gente. Estou aprendendo aqui no programa. Ótimo. A atividade física num pós-parto só pode depois de 40 dias. Isso mesmo, é uma verdade. As liberações médicas que nós temos visto ali na clínica para atividades físicas são em cerca de 40 a 60 dias, dependendo do caso. Chás sempre ajudam a emagrecer. Isso é um mito, porque o emagrecimento, como a gente falou, ele considera as 3 esferas do corpo, um cenário global e integrativo. Então, um chá não tem o poder de te emagrecer sozinho. Ele tem o poder, se é um chá termogênico, de favorecer um pouco o aumento do gasto calórico. Se ele é de contenção de ansiedade, favorecer um pouco aquela adesão à dieta. Só que o emagrecimento, ele vai vir de uma dieta bem ordenada do alimento, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, que vai ser o cálculo que tu ingeriu ali alimentar específico versus o teu gasto diário. Andar, caminhar, respirar, treinar. Então, esse balanço entre as 3 esferas do corpo, metabolismo alto, treinamento, dieta específica, sono regulado para melhorar o metabolismo, intestino regulado e estresse contido, que dá o emagrecimento. Se fosse fácil assim, todo mundo ia tomar chá e ficar magrinho. Isso é a pura verdade. O leite materno muda de acordo com a alimentação da mãe. Com certeza. Então, por isso, as mães, elas muitas vezes suplementam o ômega 3, porque aqui no nosso estilo de dieta, muitas vezes a gente consome pouco dos alimentos com ômega 3, como salmão, como chia. Então, muitas vezes tem essa reposição, já que ele passa para o leite, passa para o feto, e é muito importante que a gente cuide ali da formação cerebral do feto, e o ômega 3 tem relação com isso. Ótimo. Chocolate atrapalha a amamentação. Não necessariamente vem atrapalhar a amamentação, principalmente se a gente focar em chocolates veganos, gorduras boas, porque as gorduras boas, elas são boas para o organismo da mulher. Então tem muitos chocolates hoje feitos com gorduras naturais e saudáveis, como óleo de coco, leite de aveia. Então, não é sobre excluir o alimento, é sobre acolher a vontade da mulher e buscar a melhor alternativa para ela. Ótimo. Exercício físico atrapalha a produção de leite. O exercício físico, ele não atrapalha a produção de leite, até por isso tem ali a liberação em 40, 60 dias, senão os médicos nem fariam isso, então é um baita de um mito. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é a água, porque ao treinar você sua, você perde água, você perde às vezes até minerais, magnésio e zinco. E lembra que a gente falou que magnésio é importante na qualidade do sono. Por isso que é importante mensurar nos exames de sangue o magnésio para mulheres que estão treinando, para não ter o risco de depletar magnésio e atrapalhar mais ainda essa qualidade de sono. Porque ao suar a gente tem essa perda, como tem perda de água. Então, para a mulher que quer treinar, acompanhamento nutricional, para calcular o quanto de água tem que ingerir para o peso corporal dela, mais a demanda do leite, para que ela se mantenha hidratada e não tenha prejuízos na produção de leite. Então, treino é liberado, dieta bem assistida, boa hidratação, não vai ter problema ali na produção de leite, não. Eu acho que eles falam mais nessa questão quando é um treino mais aeróbico, né? Com mais gasto energético, né? E aí daqui a pouco pode ter algum déficit, né, da produção. Tem muitas mães que inclusive começam a querer emagrecer, né, de começar a fazer muito aeróbico, perde, não produz mais leite. Eu acho seca, né, o leite. Que é muito mais da restrição alimentar que elas estão fazendo por querer emagrecer rápido e aí associam ao treino. Porque elas devem estar fazendo que é uma dieta de alto déficit calórico. E é isso aí que está secando o leite. Se pesar em casa gera ansiedade? Sim. Uma coisa que acontece muito é ficar cuidando da balança ali, e isso gera uma ansiedade se a balança não muda. E muitas vezes uma ansiedade que não tinha motivo para acontecer. Porque se a mulher está praticando musculação
com uma dieta com a proteína certinha, organizada, ela pode vir a ganhar massa magra e perder massa gorda. Então, se ela fosse se olhar no espelho e começasse a controlar, por exemplo, a cintura da calça, ela veria que a calça cada vez mais está sobrando, mesmo a balança às vezes se mantendo ou subindo. Isso seria um padrão de controle muito melhor para fazer em casa do que a balança, porque a balança ela entende os quilos totais, mas ela não segmenta o que é massa magra e massa gorda. E massa magra é algo que a gente quer, que é saudável no emagrecimento, porque a gente quer estar definido e quer prevenir a sarcopenia. Então é muito importante não focar na balança, focar numa calça, focar num espelho, uma fotografia, porque a balança não faz a real leitura. Quem faz a real leitura é o avaliador, que vai fazer as dobras, as circunferências, as fotos, ou a balança de bioimpedância, que a gente também tem esses dois métodos na clínica, porque a balança de bioimpedância, assim, ela vai te ler por dentro, ela estila um scan, que vai dizer água, gordura visceral, massa magra, percentual de gordura. Então, essa questão de estar na balança comum pode sabotar o emagrecimento, desestimulando uma mulher que está emagrecendo. Ela acha que não está, mas na verdade ela está. Ela pode ter ganhado 700 gramas de massa magra e perdido 700 de gordura. Em composição corporal, ela está muito mais bela, mas a balança está apontando igual. Perfeito. Carboidrato à noite atrapalha o sono. Sim, pode vir a atrapalhar o sono, sim, em excesso e se de baixa qualidade. Então, carboidratos simples, ali as balas, as bolachinhas recheadas, os açúcares vão jogar a insulina para cima. Quando a gente tem esses picos, o sono fica mais fragmentado, mais leve, não tão reparador. E o carboidrato complexo, se em excesso, também pode gerar esse estímulo, mas se controlado, no nível certo, pode ser consumido. Então, aqueles que têm mais fibras, né? O arroz negro, o arroz integral, a batata doce, o inhame, tudo isso, a mandioca, uma bananinha com aveia, um whey protein, estilo uma papinha, que é uma coisa prática, aquilo ali não vai estar estimulando ali o problema de sono, né? Então é muito que carboidrato e também com o que está conjugando. Então vai colocar uma fibra extra, vai colocar uma farinha de coco quando vai consumir uma fruta, vai colocar uma farinha de linhaça, vai colocar uma farinha de chia. Você está desinflamando, gerando saciedade e controlando o açúcar no sangue. E também está melhorando, evitando essa fragmentação de sono. Colocou uma proteína, colocou ali um whey protein, colocou um frango, colocou um queijinho branco, também está minimizando esse impacto no sono. Por quê? Porque a proteína também muda a forma dessa digestão, porque o corpo ele não entende um alimento isolado, ele entende o todo. E esse é o conceito, tecnicamente falando, de carga glicêmica, índice glicêmico total, que é uma coisa aí que a nutrição considera para entender esses impactos. Ótimo. Suplementos naturais não têm contraindicação. Tem contraindicação, tem vários que têm contraindicação para gestante, lactante, então tem ali muitas vezes emagrecedores que não podem ser consumidos, então tem várias ressalvas aí, tem suplementos naturais que hipertensos não podem, tem suplementos naturais para diversos casos clínicos que não vai ser legal de incluir, não. Então, né, fazer se automedicar não é legal, né, gente? Então, sempre fazer primeiro os exames para ver se tu tá com essa deficiência, né, dessas vitaminas, que é muito importante. Laís, dá para emagrecer só com alimentação e sem ter uma rotina de treino? Sim, várias mulheres não têm tempo para ter essa rotina de treino e nos procuram justamente buscando esse emagrecimento só pela questão de dieta. Isso é totalmente possível, porque o que acontece? Quando monta um plano alimentar, para ele ser eficiente, você vai ter que consumir menos calorias do que você gasta. O treino, ele é uma forma de aumentar esse gasto calórico. Mas você não ter ele não tem problema, porque bota no cálculo o fator de treino nulo e considera só o gasto sem o treino. Monta a dieta considerando isso, leve déficit calórico, não severo para não atrapalhar ali a produção de leite materno. Isso é um protocolo ali que as nutricionistas da clínica trabalham muito. Todo esse cuidado e consegue emagrecer com uma base de dieta bem anti-inflamatória, bem saudável, bem funcional, sem treinar. E como lidar com a comparação de outras mães nas redes sociais? Isso aí é muito importante, pensando em que nós somos seres humanos únicos e individuais, que cada gestação tem uma experiência, que cada mãe tem um tipo de suporte, mas tem babá, outras não, mas tem mais ajuda do marido, outras são mãe solo.
Então não temos como nos comparar quando a nossa realidade de meio é diferente, de tarefas é diferente, porque isso aí pode gerar uma frustração psicológica, até uma compulsão alimentar. Outro ponto é que cada gestação é única, onde mulheres às vezes tiveram suporte de nutricionista e médico, outras não. Umas engordaram e tiveram diabetes gestacional, outras não. E elas vão ter jornadas diferentes nesse recuperar da autoestima, da vitalidade, do corpo e se reconectar como mulheres. Porque muitas vezes elas são ali mães, puramente mães. Só que elas vão ter que encontrar um equilíbrio mãe e mulher. E se eu olhar para outra pessoa com variáveis tão diferentes, numa realidade tão diferente, isso vai me frustrar. O que eu recomendo é o seguinte: você olha para você e você foca numa meta para você. Você tem que ser melhor que ontem. Passinhos de bebê. Não se compare com os outros. Isso gera ansiedade, isso vai piorar o seu caso. Entenda seu momento, aceite que você não tem culpa, que você é única, individual e especial, e dê um passinho por vez e comemore todas as suas pequenas vitórias, porque isso libera dopamina, que é a molécula da motivação. Ótimo, mas eu queria também dizer o seguinte, né, porque muitas vezes a gente compara pessoas com idades completamente diferentes da gente, né, que nem tu falou, realidades também completamente diferentes, rede de apoio, enfim. Mas também, assim, ó, tem muitas pessoas que fazem até procedimentos antes, né, por exemplo, fez uma lipo, vamos dizer assim, né, a pessoa vai ter uma recuperação mais rápida ali também, né, então não dá pra ficar comparando, né, olhando uma foto linda, maravilhosa, que tu não sabe se aquilo ali também tem um filtro, se aquilo ali realmente é verdade. Na era de hoje em dia. Né? Pode ter, né, colocado ali umas coisinhas para diminuir, gente, não é realidade. Você tem que ver a pessoa ao vivo, é real, é verídico. Mas mesmo assim não se compare, isso não é legal. Exatamente, as redes sociais elas vêm para dar muita pressão, uma pressão de inverdades muitas vezes. Estamos até inclusive na era da IA, onde as pessoas se transformam, se retrabalham. E, na verdade, a conexão ela tem que ser muito interna, tem que ser tua, tem que te respeitar. E claro que nas redes sociais a gente vai mostrar os melhores momentos, né? Ninguém vai mostrar os piores momentos. Então, a gente tem que saber viver todos os momentos com equilíbrio, respeitar, ter uma boa consciência, uma boa saúde mental e olhar mais pra gente, em vez de estar buscando a vida do outro, olhar pra nós, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que tu e teu parceiro conseguem fazer em equipe, como é que vocês podem fazer gestão de tempo, como é que vocês podem dividir as obrigações, como é que tu pode se reconectar a ser mulher para que essa família funcione, e para quem é mãe solo, como se desdobrar, como fazer, como se organizar, sem se cobrar, buscando evolução dia após dia, né, como mulher, como ser humano, como espírito, e essa conexão, até que acredito que com Deus é muito importante para a autoestima, a revitalização da mulher, muitas vezes buscar essa ajuda, essa espiritualidade para ter força de seguir no exercício físico, que muitas vezes a gente sabe que tem depressão pós-parto, que tem mulheres que precisam disso, precisam desse apoio, e se não tem uma rede de apoio próxima, familiar, que busque isso fora, que busque num grupo de igreja, que busque isso no YouTube, que tem motivação, mas que consiga sair e vencer todos esses períodos que podem vir a acontecer, como a gente falou, vários casos clínicos, várias situações, seres humanos, individuais, mulheres aí querendo se restabelecer. Verdade, né? A gente tem que procurar, né, esse suporte, não só emocional, como físico, mas também espiritual, né, que nem tu falaste. Eu acho muito importante, eu acho que espiritualidade forte traz mente forte. Mente forte traz corpo forte, porque você tem foco, motivação para persistir. E dieta e treino é uma rotina para a vida, não é para hoje. Você tem que emagrecer e sustentar esse emagrecimento com hábitos. E você vai conseguir isso se você tiver tudo alinhado, se você estiver bem resolvido em todos os aspectos. Esse é o grau, é o caminho que a gente como ser humano tem que estar trilhando para a evolução. Com certeza, né? É uma disciplina realmente. E Leis, agora pra gente fechar com chave de ouro, qual é aquele alimento que tu, assim, ó, indica de olhos fechados que não pode faltar na alimentação? Se eu tivesse no pós-parto, de forma alguma eu não estaria consumindo diariamente a chia. Gente, a chia, ela é um super alimento. A chia tem muito cálcio, fortalece os ossos. A chia tem um gel digestivo que melhora a saúde intestinal, lubrificação intestinal, melhora de produção de serotonina, bem-estar, bom humor. Além disso, ela tem ômega 3, que é anti-inflamatório e que ajuda a reestabelecer o corpo da mulher que muitas vezes da gestação está com inflamação subclínica. Agora então a gente vai ver um vídeo da Clínica Gabriele. Olá, mulherada que está querendo emagrecer no pós-gestação e tá com aquela vida corrida e ainda por cima mudanças metabólicas, hormonais que você nem imagina,
lá dentro, te impedindo de evoluir. Nota que não emagrece como antes. Acontece que você tem que ter aquele olhar para dentro, porque aquelas noites mal dormidas podem ter mudado o teu organismo. A gestação muda hormônios e talvez por isso você esteja com certa dificuldade para chegar no peso certo sozinha agora. A diferença é que aqui a gente vai ter um olhar integrativo, desde treinos adaptativos até exames de sangue, 36, que vão te mapear e ver o que desordenou ali na gestação. Hormônios, vitaminas, minerais, marcadores de inflamação e de oxidação. Você tá com uma qualidade de sono baixo? Possivelmente estão alterados. Quando você dorme mal, você fica mais irritada e desmotivada. Você treina menos, vive num looping. E a irritabilidade pela falta de treino, falta de sono e falta de autocuidado gera até brigas, muitas vezes conjugais. Então você tem que ter esse olhar para você, mulher, que tem que se reestabelecer, mas você não tem culpa. Você não chegou nesse estado por acaso. Foram mudanças no teu corpo. E essas mudanças, elas têm que ser realinhadas com a equipe de médicos nutrólogos para repor o que está faltando no teu organismo e tu voltar a ter vitalidade, desinflamar e funcionar bem, para assim otimizar os resultados de treino e dieta. Desde uma rotina que pode até trabalhar treinos focando em diástase, até a questão alimentar para desinflamar e gerar a energia necessária para desempenhar no treino. Como que se faz? Mapeia a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. O que está certo, ajusta as quantidades para estimular o teu metabolismo. O que está errado, combina com você em consulta uma rotina factível para você fazer. Desde lanches práticos, bolo de micro-ondas que você faz em 3 minutos, ou panquecas fitness, receitas de estrogonofe fitness, bobó de camarão. Enfim, a dieta vai ser feita para você, sua realidade, seu paladar e sua disponibilidade de tempo. Esses são diferenciais do nosso método. Lembrando que lactantes têm que ter um cuidado com a alimentação especial para não perder qualidade do leite. Afinal, a nutrição é fundamental para você e o bebê. Essa é uma rotina de autocuidado e o olhar aqui para você vai ser individualizado. Por isso, eu te convido a vir aqui na clínica, conhecer e fazer uma avaliação de caso sem compromisso para te direcionarmos para o melhor pacote que vai atender o teu projeto de saúde. Estou aqui com você para retomar a sua autoestima e melhorar toda a tua qualidade de vida e da tua família. Aqui na Clínica Gabriele você tem um atendimento para emagrecimento, definição corporal, ganho de massa muscular, combate à celulite, melhora de saúde, disposição e qualidade de vida. Atendemos casos clínicos como síndrome dos ovários policísticos, diabetes, resistência à insulina, problemas de tireoide, doenças autoimune, bariátricos, mulheres querendo emagrecer no pós-gestação, menopausa, andropausa, enfim. Trabalhamos com diversos casos clínicos que muitas vezes baixam o metabolismo, inflamam o corpo e fazem você acumular gordura, mesmo comendo pouco. Esses casos clínicos muitas vezes tiram tua energia e você não consegue progredir cargas e desenvolver teu corpo e saúde. Além disso, deixam o metabolismo bem baixo e você pode ter distúrbios do sono e até saúde intestinal. Tudo isso acontece com você e te bloqueia de ter uma vida melhor. E aqui a gente vai fazer o quê? Entender onde estão os teus problemas para solucioná-los. Desde a higiene do sono até a modulação intestinal, o controle da compulsão alimentar e da ansiedade. Lembrando que muitas vezes a compulsão alimentar vem do problema intestinal e de sono. Então não adianta a gente tratar apenas o sintoma que é paliativo, a gente tem que na origem que é resolutivo. E a origem muitas vezes são os hábitos. Uma rotina de treino relaxante, que considera a tua atividade física, teu momento de lazer e de resultados. O que acontece, o que diferencia é que a gente te acompanha passo a passo. Que a gente entende de onde você vai partir por uma avaliação física, com bioimpedância, dobra, circunferências, fotos, onde o preparador e a nutricionista montam metas para você atingir, você vai lá buscando essas metas. À medida que você atinge, muda o estímulo de treino para você seguir evoluindo, progride essas cargas. Mas para você conseguir progredir, a dieta acompanha o treino. A dieta é alinhada com o treino. Ela muda as calorias, ela recalcula. O que você consome certo só ajusta as quantidades, para o teu metabolismo funcionar melhor. E o plano é adaptado para você. E é por isso que você tem sucesso aqui. Outro ponto importante é que o treino e a dieta eles só respondem
se você resolve os problemas metabólicos. Mulheres na menopausa, na tireoide, com SOP, tem muitos problemas metabólicos para tratar. Então, 36 exames de sangue vão dizer se você tem algum problema de metabolismo baixo, inflamado ou disfuncional, para repor vitaminas, minerais, hormônios e ajustar marcadores inflamatórios e de oxidação com a equipe de médicos nutrólogos. Eles vão olhar para você e vão regular o teu metabolismo para potencializar os resultados de treino e dieta, definir o teu corpo e melhorar a tua saúde, vitalidade e longevidade. Isso é Método Gabriele. Evolua conforme todos esses campeões aqui já evoluíram. E vem aqui comigo fazer uma avaliação de caso grátis e conhecer a clínica para ver qual plano mais ideal para o seu caso. Porque você é individual e merece esse cuidado. Agora, então, a gente vai entrar no quadro Dica da Especialista. Laís, aqui eu gostaria que tu desse dicas práticas de alimentação para as pessoas poderem fazer, assim, de uma forma prática em casa. O que tu recomendaria, assim? Mulherada, bem importante. Eu sei que vocês muitas vezes esquecem da água, o que a gente vê lá na clínica de pessoal consumindo menos água, menos vício de pele, mais retenção hídrica, mais celulite, menos energia. Ó, cuida da água, viu? Ah, mas eu não consigo consumir água. Anda com uma garrafinha para cima e para baixo, isso é muito importante. Coloca despertador no celular ou linka com alguma rotina. Ah, tu tem um hábito, por exemplo, de retocar tua maquiagem. Então, toda vez que eu vou retocar maquiagem, eu vou tomar um copo d'água. Tu tem um hábito de abrir o celular. Toda vez que abrir o celular, eu vou tomar um copo d'água. Você criar alguns caminhos ali comportamentais neurais para aumentar esse consumo. Ou despertador, ou a garrafinha no campo visual, ou linkar com atividades cotidianas. Isso vai melhorar a tua ingestão hídrica, teu metabolismo, teu emagrecimento e tua saúde. Outro ponto, vocês mulheres muitas vezes vão quebrar ali a rotina de sono. Então é muito importante que vocês tenham no mínimo poucas horas, se não conseguirem dormir o essencial, que é de 7 a 8 para um adulto. É muito importante que vocês pensem na qualidade do sono. Então, ingiram, né, os alimentos percussores ali de melatonina, banana, aveia, espinafre. Com certeza seria isso que eu iria fazer se eu quisesse melhorar minha qualidade de sono natural. É muito importante. Outro ponto que a gente, muitas vezes, a gente tá ali viciado nas telas azuis. E 1 hora antes de dormir, essas telas mandam frequências que estimulam o teu sistema nervoso e você tem um sono mais fragmentado, mais leve. Dificuldade em chegar no sono reparador, atrapalhando o teu emagrecimento. Então, cuida dessas telas azuis, faz um detox, faz a higiene do sono. 1 hora antes de dormir, o celular na gaveta, para não estar emitindo ondas e frequências eletromagnéticas para interferir na tua qualidade de sono. Não olha mais TV, não olha mais celular, esquece tela azul. Vai ali fazendo uma meditação, né? Vai te conectando, vai ler um livro, vai para uma abordagem mais natural para melhorar essa qualidade do sono. Essas 2 dicas são ouro. Água e sono para qualquer pessoa. Outro ponto importante, uma dieta para te desinflamar. Consuma alimentos de alto valor nutricional. E não é sobre excluir, é sobre incluir. Muitas vezes você inclui vários alimentos anti-inflamatórios e contém ali as refeições livres, aquele impacto pró-inflamatório. Tem a dieta calculada para você, mesmo o alimento benéfico em excesso pode te dar uma inflamação, carboidrato em excesso não é legal. Então tem uma dieta calculada, tem os treinos adaptativos, cheque se falta alguma coisa ali nos teus exames de sangue, se tem algum padrão alterado ali pós-gestação, porque isso aí pode às vezes impedir o treino e a dieta de fazer o seu papel. Então tenha a tua saúde em dia, tenha os exames de sangue na mão e vai lá e pilota o teu carro, que é o teu organismo, da melhor forma possível. Laís, muito obrigado por comparecer aqui no Mãe Sem Culpa. Realmente tu deu muitas dicas práticas valiosas que enriqueceram aqui o programa, esclareceu muitas dúvidas, né, mitos realmente, né, que fazem muita diferença. Então eu quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada, foi uma honra recebê-la. Obrigada, Dani, é uma honra estar aqui contigo nesse programa super legal e com certeza com essa audiência que merecia muito essas dicas ricas. Então tá. Agora, pessoal, se você quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, mandando perguntas, dúvidas, sugestões, o que você quiser, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Primeiramente,
uma coisa precisa ser dita com todas as letras. Você acabou de gerar uma vida. Seu corpo fez algo extraordinário. Ele merece ser reconhecido, respeitado, cuidado e não pressionado. Mas sim, é natural que muitas mulheres queiram se reconectar com seu corpo, se sentirem bem com a sua imagem e saúde. O problema começa quando essa vontade vira uma cobrança, uma comparação injusta com outras mães ou com aquela versão de você mesmo antes de engravidar. Então respire fundo e guarda isso. Emagrecer no pós-parto não precisa ser corrido nem um sacrifício. É um processo. E o mais importante é que ele respeite o seu ritmo, o seu momento e o seu corpo. No Mãe Sem Culpa, acredita em autocuidado com compaixão. Emagrecer faz parte desse cuidado, que seja de forma leve, consciente e livre de pressões externas. Siga em frente com amor próprio e respeitando a sua história. E lembre-se, culpa não cria filhos, nem emagrece, mas o amor por você mesma pode transformar tudo. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.